Conosco o Leno Queiroz Rodrigues, que é do Departamento de Minimização de Desastres da SEDEC, e o Jair Ernesto Krieger, que é o conteudista especialista deste curso, representando também aqui o CEPED. Nós temos várias perguntas que foram enviadas antes e ao longo da primeira parte da transmissão dessa teleconferência. Na medida do possível, o tempo permitir, a gente vai tentar responder à participação de vocês, estudantes espalhados em todo o Brasil. Mas eu acho que antes da gente entrar especificamente nas perguntas, eu queria pedir ao Jairo que tentasse sintetizar, assim, brevemente, do desenvolvimento até a aplicação e a efetivação do uso agora do S2ID. O que ele tem de mais importante, a arquitetura dele, o projeto dele, como é que ele funcionou aí na concepção, Jairo? O sistema foi todo pensado, né, tanto por mim quanto pelo Werneck, né, que era o chefe da divisão de reconhecimento na época, e nós pensamos em justamente atender a necessidade do município, né, os anseios, de facilitar a vida dele no preenchimento dessas informações. Durante o desenvolvimento do projeto, o PNGR, né, que é o Planejamento Nacional para a Gestão do Risco, em 2010, nós fizemos todo o levantamento de dados de informações de Avadans, Nopredes e outros formulários que registravam desastres, a dificuldade do município em preencher as informações, e essas informações realmente terem uma utilidade. Então, o sistema foi feita essa concepção de facilitar, e paralelamente a isso a gente viu a necessidade de a gente modificar tanto o Nopred quanto o Avadan, que era utilizado na época, e foi feito o FID, né, para justamente nós tínhamos dois formulários para preenchimento das informações que se complementavam, não se complementavam, mas eles mantinham muitas vezes as mesmas informações, e daí a gente estabeleceu que teríamos só o FID, um formulário único, do qual a pessoa não tivesse que preencher dois formulários, um previamente e outro na sequência, e botamos ele em prática, né? Todas as informações que são necessárias, todos os documentos, todas as informações por reconhecimento estão lá. Também para concentrar num local onde o município tivesse a possibilidade de localizar as informações, para não achar um documento aqui, ter que perguntar a um secretário do município ou um assessor, eu preciso desse formulário de reconhecimento, onde é que está? Ali estão todas as informações concentradas. Agora eu vou fazer uma pergunta de leigo. Eu não sou especialista na área de informática, eu sou um agente de defesa civil credenciado pela minha prefeitura para passar essas informações, e eu pergunto assim, o sistema exige alguma configuração especial? A internet tem que ser muito boa, tem que ter um aplicativo diferente, um software, alguma coisa assim, ou não? Não, claro, a velocidade da internet, ela ajuda na transmissão, na velocidade para você preencher os formulários e garantir a informação. No início, quando nós lançamos o sistema, metade do ano passado nós estávamos em teste com o pessoal lá de Minas Gerais, e no início do ano, ali no meados de janeiro e fevereiro, a gente começou a ver que os municípios preenchiam as informações, ele é todo via web, né? E quando enviava, percebia que não tinha sido enviado. Então, a gente já fez algumas implementações, do qual se a rede ela não mantém a conexão, dá um aviso lá para o município, olha, caiu a rede, você tem que tentar reenviar novamente. Mas ele não perde as informações. Antes ele enviava, não sabia, tinha que ir lá começar a preencher tudo. Então, soluções estão sendo implementadas para que a gente garanta o acesso a todas as pessoas, mas ela não exige. Os formulários são padrão de formulário, como um formulário em papel. Então, a concepção também foi essa. Porque às vezes as pessoas, e aqui não estou dizendo exatamente que seja esse caso, até imagino que não, nós vimos na primeira parte o perfil dos alunos com curso superior, com pós-graduação, que tem acesso à internet de banda larga, 90%, né? Mas às vezes as pessoas podem criar algum tipo de resistência pela interface dos sistemas. Ele não é muito amigável, dá muito trabalho, leva muito tempo, né? Quer dizer, isso tudo tem que ser, as pessoas têm que estar disponíveis e dispostas para admitir o uso do sistema. Não deve ser assim, facílimo, mas também não é impossível para ninguém que não tenha nenhuma larga experiência nesse tipo de sistema, né, Jair? Olha, não tem nenhuma dificuldade. Como eu disse, é um formulário, é um documento. Se você consegue preencher o documento em papel, ali você também consegue preencher. A maior dificuldade que a gente percebe de repente é que a pessoa tem que anexar alguns documentos, né, fazer o processo de anexar um documento que hoje praticamente todos nós sabemos. Vou botar um arquivo lá no computador para carregar
É o mesmo formato que carregar num pendrive, basicamente. Então não tem muita dificuldade. Não tem muita dificuldade. Muito bem, vamos lá para as perguntas. A primeira, eu acho que de alguma forma o Jairo respondeu, mas eu acho sempre bom reiterar. O Adriano Camargo de Oliveira, obrigado, Adriano. Gostaria de saber se não poderia ser mais simplificados os formulários para os municípios receberem ajuda do governo federal, visto que do dia da ocorrência até a chegada da verba aos cofres da prefeitura, essa distância é longa, diz o Adriano, e quem sempre fica na pior dessa espera é a população atingida. O sistema pretende exatamente isso, né? Agilizar, simplificar o preenchimento. Eu acho que de repente ele está colocando aí também na ansiedade dele em relação ao recurso, né? Porque são dois processos, né? Um é o reconhecimento, na sequência vem o processo de solicitação de recurso, tanto para a resposta quanto para a reconstrução. Esses dois processos de solicitação de recurso, né, nós vamos começar agora na semana que vem a implementação do sistema e que vai facilitar a vida dele para ele poder receber o recurso. Agora, mas o reconhecimento já está funcionando. De qualquer forma, há um conjunto de requisitos que precisam ser preenchidos, né, Leno? Quer dizer, o sistema facilita a informação da ocorrência e seguramente agiliza ou encurta essa distância, mas os procedimentos de validação, de conferência, tudo isso ainda precisa ser reconhecido, né? Isso, nós temos, como eu falei no primeiro bloco aí, nós tínhamos processos que levavam aí para o reconhecimento 30 dias. Hoje, em 3 dias, mesmo com um número pequeno de servidores dessa área lá no Senad, nós temos condições de fazer esse reconhecimento. Agora, além das informações que estão no S2ID, depende de outras informações e avaliações do Ministério, da Secretaria, para a liberação desse recurso financeiro. Mas, normalmente, para a parte de resposta, tem sido acelerado, inclusive, com a implementação do cartão, do cartão de pagamento, que tem essa função de acelerar a chegada do recurso para o município. Então, nós já falávamos disso na capacitação básica, né, de Defesa Civil, que o município tem que ter o cartão. Tendo o cartão, esse recurso para assistência e socorro, ele é de forma acelerada. Eu diria até que, com o reconhecimento e as informações, cerca de 3, 4, 5 dias, o recurso já está disponível. Mas se infelizmente o município não tiver com o cartão, ainda for trabalhar hoje, não tem recurso para assistência e socorro que não seja pelo cartão de pagamento. Pelo cartão de pagamento. Bom, Luiz Fernando Kern Rodrigues, ele é coordenador da Defesa Civil de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e gostaria de saber se existe alguma mudança dos níveis de desastre para a decretação de situação de emergência, pois com a Lei 12.608, os municípios com boa arrecadação não poderão decretar estado de emergência devido ao índice de 2,77% da receita corrente líquida. Tem alguma restrição que impede, por exemplo, segundo Luiz Fernando, a prestação de contas em compras de telhas ou de lonas, e o prefeito poderá ser apontado pelo Tribunal de Contas e as defesas civis ficarão sem ter como ajudar os afetados. Tem alguma dificuldade nesse sentido, Lena, que a gente pudesse talvez falar para o Fernando? Parece-me que o tamanho do município dificulta o acesso a recursos por conta dessa restrição da receita corrente líquida ali? O que nós tínhamos anteriormente era a ausência de critérios para dizer quando era uma situação de emergência, um estado de calamidade, ou até mesmo o que é um desastre, o que afetou dentro do município. Então hoje, claro, é um processo evolutivo, vamos dizer assim, que estamos fazendo o teste dentro do que vem acontecendo no país, mas hoje esses são os critérios que definem justamente esse... o percentual, se de fato a cidade... Isso, se vai ter até mesmo o reconhecimento. Agora, existe uma série de recursos que não estão vinculados ao reconhecimento federal, que podem ser utilizados pelo município, e até mesmo nós temos que entender que o município ele tem, de certa forma, uma obrigação de ter um recurso específico para isso. O desastre é quando ultrapassa essa capacidade. Talvez em alguns municípios esse índice que nós colocamos, no sistema aí, ele não seja
o melhor, mas nós estamos ajustando isso. Mas hoje, para ser reconhecido, para ter esse aporte do governo federal, tem que estar dentro desses critérios. Ok, a pergunta do Carlos Pegoraro Nicoloso, de Rio do Sul, aqui em Santa Catarina. Ao fazer o curso, percebo que é um instrumento necessário para dar maior eficiência e agilidade ao cadastramento de um desastre. Com base nisso, ele pergunta: o sistema S2ID, Jairo, possui alguma plataforma que possa, ou algum ambiente que possa ser acessado pela população em geral, com o objetivo de se efetuar a transparência de procedimentos utilizados pela administração pública e Defesa Civil? Então, como eu falei no bloco anterior, nós temos a análise geoespacial, do qual qualquer cidadão pode consultar lá, com as informações preenchidas. Ele ainda não é o ideal, então hoje ainda não é possível a população acessar o processo em si completo, que era para ter sido implementado, mas ele ainda não está totalmente disponível. Mas a população vai começar agora no segundo semestre, né, nessa análise geoespacial, vai ver as ocorrências dos desastres no estado, no Brasil inteiro, tá? E em relação ao município, ele vai ver todos os desastres do município e todo o processo documental ele vai poder também visualizar, tá? Para poder acompanhar. Quer dizer, como boa parte das ferramentas online, eles têm áreas restritas, que são de acesso com login e senha, e outras áreas que podem ser acessadas digitando o endereço do sistema lá, a plataforma em si. Exatamente. Ali é só, na tela inicial, né, tem os 6 itens ali que a pessoa acessa, a análise geoespacial ele vai poder visualizar ali. Vai poder visualizar. Tem uma questão que nós poderíamos também ressaltar, e é a utilização, voltando a falar do cartão, no qual ele vai receber o recurso para atuar na resposta, né, com ações de socorro e assistência. Tudo que é utilizado, aquele recurso que foi para o cartão, vai para o portal da transparência. Então, qualquer cidadão pode acessar e acompanhar os gastos com esse cartão. Então, é uma forma. E também a atuação dos órgãos de controle, né, que vem cada vez mais exercendo essa fiscalização na aplicação dos recursos. Então, com relação a esse aspecto, o Adriano... Isso, ele pode acessar ficar... Adriano não, desculpa, essa foi do Carlos. Ele pode acessar, caso tenha um desastre e tenha a utilização desses recursos, assim que o gestor desse cartão adquire algum material, imediatamente já joga lá no portal da transparência. O Wilson Dantas faz 2 questões. A primeira, ele pergunta: há possibilidade de se fazer uma simulação no sistema durante o curso ou após o curso, como se fosse decretar uma situação de emergência ou um estado de calamidade pública? Nós temos uma cópia do sistema, tá, que ele é justamente só para treinamento. Então, acredito que nos próximos dias deve estar sendo passado para todos os alunos, tá? Um login e senha para que eles possam acessar e fazer simulações. Digamos, é uma cópia do sistema que se encontra aqui no CEPED, que ela é disponível justamente para o pessoal fazer as suas simulações. Então, que é exatamente para experimentar. Né? Para entender toda a interface. Nós estamos aqui hoje lançando essa segunda edição. Né? O curso ainda vai ter o seu andamento, aí, unidade por unidade, né? O desenvolvimento dele. Então, Wilson, tem sim essa possibilidade de vocês experimentarem o processo antes, efetivamente, tomara que nunca precise usar, né? A não ser para informar pequenas ocorrências de modo a constituir esse banco de dados. E a segunda questão do Wilson qual é a diferença entre o parecer favorável e o parecer desfavorável, que é uma das telas lá, né? Se o parecer for favorável, siga por aqui. Se o parecer for desfavorável, como é que é a diferença disso, Jair? Então, esse parecer favorável e parecer desfavorável, né? É um documento do qual o gestor municipal da Defesa Civil, né? Ele tem a possibilidade de ele poder explicitar dar o seu parecer em relação ao processo, dizendo que ele não atende aos critérios, digamos. Isso do ponto de vista do reconhecimento. Do reconhecimento. Digamos, se ele tem uma pressão política, né? Para que ele solicite o reconhecimento, é um mecanismo do qual ele, indivíduo, se protege, dizendo, olha, em relação ao processo de reconhecimento, os critérios estão sendo estabelecidos ou não.
ou o parecer dele é favorável em relação ao reconhecimento, dentro da percepção dele, ou não. É um instrumento que possibilita a individualidade do gestor da Defesa Civil Municipal. Quer dizer, e transfere uma responsabilidade imensa, porque está se tratando de recursos que vão ter uma finalidade específica, né? Ele está avaliando tecnicamente a necessidade do reconhecimento. Então, tecnicamente, ele é favorável ou não. Então, isso realmente vai proteger esse gestor, né? É uma proteção para o gestor, isso que é importante as pessoas entenderem, a garantia de que a atuação dele está livre de interferências que não signifiquem resultados efetivos. Eu não tenho aqui a indicação, não consigo ver quem foi que mandou, mas é de São Cristóvão, município de São Cristóvão.sc.gov.br, então aqui de Santa Catarina. É de novo a questão do percentual, acho que as pessoas estão precisando, né, que a gente consiga esclarecer melhor. Ele diz que o município dele tem uma receita corrente líquida de R$ 13.022.000 ao ano. Isso quer dizer que somente pode se decretar a situação de emergência se os prejuízos forem maiores que os 2,77% desta receita, o que equivaleria a R$ 350 mil neste caso. Ou esse valor geral anual é dividido por 12, mês a mês, e aí se aplicam os 2,77, como é que faz essa matemática? É sobre a receita corrente líquida total, os 2,77, ou cada uma das parcelas ou dos duodécimos dessa receita ao longo do ano? É a pergunta aqui de São Cristóvão. É em cima da receita corrente líquida anual. Tá? Que 2,77% corresponde a agora não vou estar bem lembrado a fórmula, mas é 2,77 que corresponde a um mês entre 24 meses, alguma coisa assim. Uhum. Quer dizer, isso tem evidentemente uma razão. Tem um princípio. Tem uma equação por trás disso para poder chegar a esse valor, né? O Jadir Vargas, enquanto li o livro, estive analisando que existe um programa de habitação somente para quem mora em lugar de risco. Por que não existe para quem mora em casas em más condições de vida, como favelas ou barracos? Poderíamos prevenir muitos acidentes com incêndio ou outros problemas. Eu não sei se o Jadir mandou a pergunta para esse da S2ID, mas enfim, ou se a gente passou essa pergunta de uma outra etapa. Eu acho que nós estamos com um deslocado, mas vamos tentar responder o Jadir. Programas de recuperação ou de mitigação de riscos de ambientes vulneráveis, eles alcançam só quem está em área de risco mesmo de ocorrência de desastre, não necessariamente em situação, vamos dizer, socioeconômica vulnerável, né, favelas, a não ser que haja risco presente nesses ambientes. Bom, assim, falando de forma geral, eu diria que não, porque existem diversos atores dentro do governo que trabalham com esses programas, né? O foco das ações de defesa civil, eles são realmente voltados para a população instalada em áreas de risco, que aí vão agregar também. Eles moram em área de risco, a maior parte também tem essas condições precárias que ele cita. Então, vamos dizer, é um agravante para ter esse olhar especial do governo. Mas outros, o Ministério das Cidades, né, outros atores do governo, eles também atuam para essas populações que não residem em áreas de risco, mas que têm essas condições precárias. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente pegar essa carona na questão que o Jadir coloca, que é a definição lá no município de um plano diretor que leve em conta os indicadores que a Defesa Civil está proporcionando. Quer dizer, no momento em que determinadas comunidades se assentam em locais daquela cidade que tem vulnerabilidade explícita, que se sabe que há dados, isso, cabe à Prefeitura tentar deslocar esses fluxos de modo a acomodar as pessoas em ambientes que não tenham essa. E isso tem que estar no plano diretor, quer dizer, tem que estar no ordenamento, na normatização da ocupação do solo dessas cidades. Né? Nós temos que procurar, né, os municípios, por meio da fiscalização, de uma ação mais efetiva, evitar a ocupação de áreas irregulares. Dentro até do conceito que o senhor citou aí algumas vezes, que é a parte de mitigação, o governo ele tem trabalhado para reduzir a possibilidade de risco. Mas se depois que a comunidade já está instalada, fica difícil até você achar uma área que possa atender. Muitas vezes as pessoas não querem
se deslocar daquela área, porque às vezes tem proximidade com áreas de interesse do trabalho, às vezes de áreas nobres que eles têm um certo valor econômico também, mesmo tendo uma condição não muito favorável de habitação. Então tem diversos fatores que influenciam nessas ações, mas de forma geral o governo ele não trabalha só com a população que reside em área de risco, também ele... em outros aspectos de vulnerabilidade. Isso. O Ricardo Coelho, aqui de Minas Gerais, gostaria de perguntar e até sugerir que os formulários fossem aperfeiçoados no sentido de desburocratizar e simplificar a quantidade de itens exigidos para a solicitação do reconhecimento e, posteriormente, recursos financeiros em caso de situação de calamidade ou estado de emergência. Considerando, segundo o Ricardo, é um momento de aflição, o corre-corre, quer dizer, todo aquele ambiente em torno da ocorrência de um desastre, falta de luz, de internet e outros eventos naturais adversos que poderão ocorrer. Quando ocorrer falta de telefone, de energia elétrica, de acesso à internet, como é que vai preencher o sistema aí? E essa questão que ele disse que são tantos itens detalhados aí, Jairo. Em relação a... Está sendo feita uma revisão em relação à instrução normativa e também em relação aos formulários, tá? E é comandado lá pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, então o que compete a nós ao CEPED, né? Orientar, até estimular a crítica na Defesa Civil Nacional em relação a alguns aspectos, mas corresponde também à Secretaria Nacional de Defesa Civil, ela que impõe a regra do jogo, digamos assim. Então, nós aplicamos o sistema de acordo com a regra do jogo. E em relação a ele poder passar as informações, digamos, está sem telefone... Isso, exatamente. Alguma forma de comunicação ele tem que ter. Eles têm um prazo de 10 dias, a partir da data da ocorrência, de passar para a Defesa Civil Nacional a solicitação de reconhecimento. Compete também, a gente tem, por isso que o Estado também está envolvido no processo, que o Estado também tem a liberdade de preencher as informações pelo município quando ele estiver, digamos assim, incapacitado de poder preencher. É o plano B, né? É o plano B. Assim, é claro que a gente tem que tentar pensar em tudo, mas a gente não consegue, o caso da internet, a falta de energia, a gente acaba ficando de fora. Aí não tem... Por isso que tem o Estado, né? O Estado também tem que dar o suporte ao município. Ele pode assumir o papel que caberia, especificamente ao município, e na impossibilidade do município fazer, ele pode tomar para si essa... Passar as informações e dependendo do número de municípios, né, que for atingido dentro do Estado, o Estado pode fazer, solicitar esse reconhecimento de diversos municípios. Coletivamente falando. Isso. E também assim, a gente mais uma vez ressalta que os municípios eles têm que ter uma organização mínima, tem que ter um recurso mínimo para trabalhar, principalmente aqueles que já identificaram áreas de risco, que tem grande possibilidade da ocorrência de desastres. Então, o município tem que ter já um plano de contingência, no qual ele elenca e já tem recursos reservados para essa atuação, assim como o Estado tem e o Governo Federal. O Governo Federal ele vai atuar quando esse desastre ele for além da capacidade de resposta do município, do Estado. E também nós não tendo, como nós trabalhamos com a parte do cartão de pagamento hoje para esse tipo de resposta, o município tendo o cartão e se identificando, mesmo sem o preenchimento já do S2ID, se identificando que realmente trata-se de um desastre, porque existe um acompanhamento, o nosso Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres, ele acompanha diariamente o país, as situações críticas, então se identificando, ainda sem os critérios técnicos, mas podendo perceber que é uma situação de desastre, esses recursos eles vão ser disponibilizados, mas cabe ressaltar que os órgãos de controle depois vão fazer essa avaliação. Então pode ser que esse gestor tenha que utilizar de forma mais sensata esses recursos para dar uma resposta, mas que eles vão ser alvo, né, de acompanhamento pelo governo. Em um outro aspecto importante também, eu acho que sempre vale a pena a gente reforçar, em oportunidades anteriores, nos cursos de capacitação básica, isso sempre é dito,
que é a importância dos municípios, pequenos, médios ou grandes, estruturarem as suas coordenações municipais de proteção e defesa civil. Eles têm que assumir que esse é um espaço fundamental no organograma do município e dotá-lo das condições, né? A gente está falando aqui, obviamente, de um sistema que facilita, que agiliza, mas a prefeitura tem que fazer a sua parte, né? Quer dizer, dotar de estrutura, de computador, de internet, de telefone. Então, é um compromisso mútuo, né? Se o Ministério da Integração Nacional, por meio da defesa, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, propõe essas políticas, o município tem que vir dizer, aderir a isso. A Secretaria Nacional, né, o Ministério da Integração, vem trabalhando efetivamente com o fortalecimento do sistema nacional. Não adianta nós termos esse sistema que vai acelerar, facilitar o acesso, se a Defesa Civil não está estruturada. Então, em determinados municípios que ainda estão se estruturando, você não tem um computador. Então, fica comprometida essa celeridade da resposta, né, da Secretaria. Então, tem que ter esse compromisso também do gestor municipal, do prefeito, né, de ter uma Defesa Civil estruturada, forte, para atuar de forma efetiva. Muito bem, a pergunta agora é do Pavel Jezek, desculpe se eu não acertei a pronúncia, Pavel, do Acre. O estado de defesa pode ser declarado em ambos casos, situação de emergência e calamidade pública? E agora? Tem que recorrer aos universitários? Bom, mas está lá no conteúdo, né? Está no conteúdo, tem mas o estado de defesa é uma situação para além de qualquer capacidade, né? Quer dizer, ela é o extremo limite da dificuldade que o município pode ter, ou que o estado pode ter, né? Justamente. O estado, para ambas as possibilidades, o estado de defesa é uma ferramenta, é uma condição que permite uma série de outros recursos, enfim, de outras. Então, Pavel, nós vamos ficar devendo, mas está lá no conteúdo, está lá no material. E ele pergunta também se para regiões mais afastadas do Brasil, como é o caso dele, né, do Acre, quais propostas para meios de comunicação, rádio, por exemplo, envolvendo as políticas de desocupação de áreas de risco, mobilização dos núcleos locais de defesa civil. A Defesa Civil tem trabalhado com o apoio de outros espaços de difusão de informação, e o rádio, sobretudo na região norte, né, de longas distâncias, com dificuldade de acesso, é um instrumento importante de mobilização desses núcleos de defesa civil e da atuação em situações de desastre, né, Leandro? Nós temos, inclusive agora, estamos trabalhando com a edição de capacitações que vão ser, informações que vão ser veiculadas em rádios comunitárias, em TVs comunitárias, e também tem dentro do centro, assim, a utilização da Renner, né, que é a Rede Nacional de Emergências de Radioamadores, que está passando por um processo de reestruturação, mas que também é utilizada em caso de emergência. Então, para lugares como a região norte no país, né, os estados localizados que realmente nós temos uma distância muito grande, esses instrumentos eles podem e devem ser utilizados. Muito bem, nós estamos nos aproximando aqui do finalzinho do nosso tempo, mas eu ainda tenho a pergunta do Hamilton Barbosa, as outras, de alguma forma, a gente tentou aqui concentrar. O Hamilton é de Pernambuco e ele pergunta se seria possível, após a conclusão do curso, a título de sugestão, criar-se um curso à distância ou presencial sobre risco geológico, a movimentação de massas. Segundo ele, o Hamilton, na região da Mata Sul de Pernambuco, um problema muito comum e peculiar, deslocamentos geológicos, né? Enfim. Ele está sugerindo um curso online. Um curso sobre esse risco. Na realidade, nós temos já, assim, alguns órgãos que vêm trabalhando. Hoje, esse ano, nós temos o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, que tem ministrado esses cursos. Esse ano, salvo engano, são 7 cursos, já vai partir para a terceira turma agora, inclusive ele é da região... Ele é de Pernambuco, ele é da região Palmares, como por exemplo Palmares. Salvo engano, tem um curso previsto para ser realizado na Bahia. Esse ano já foram realizados em Santarém, lá no Pará,
realizado em Osório, no Rio Grande do Sul, e tem um previsto, o próximo é agora em julho, em Tocantins. Então, caso seja necessário, ele pode fazer essa solicitação. Existe essa parceria entre a Secretaria Nacional de Defesa Civil com o Serviço Geológico do Brasil para ministrar esses cursos. Então, já existem. O que acontece é que num país de dimensões continentais, às vezes a gente não consegue que todos tenham acesso, mas nós temos mais 4 turmas previstas aí. Acredito que o Nordeste vai ser contemplado também com uma turma. Ele pode entrar no site da CPRM ou entrar em contato com a Defesa Civil do Estado lá para ver se tem algum previsto, e se não tiver, pode solicitar, que nós vamos buscar atender essas demandas. Muito bem, nós estamos aqui terminando o nosso tempo. As perguntas que eventualmente eu não explicitei e aquelas que foram chegando para a gente aqui ao longo desse segundo bloco vão ser depois transmitidas e, na medida do possível, responder 100% delas. Deixa eu pedir aqui para o Jairo Krieger que faça a sua saudação final aos alunos que estão nos assistindo. Algum destaque do S2ID que você acha fundamental reiterar agora para o pessoal que está começando essa capacitação? Eu acho importante que o pessoal que depois vai usar o sistema, né, e até o pessoal que está fazendo o curso aí, que acompanhe também as videoaulas, que também estão disponíveis lá no site da Secretaria Nacional, que dá subsídio para poder preencher as informações. E agradeço a presença aqui hoje de manhã, o convite do professor Áureo, a presença do Leno. Agradeço a participação de todos que estão nos ouvindo aí, nos vendo, né? E que, tendo dúvida, nós estamos à disposição, que envie, que nós vamos estar respondendo o quanto antes, tá? Muito obrigado. Obrigado ao Jairo Ernesto Krieger, que está aqui conosco, representando também o CEPED da UFSC, parceiro do Ministério da Integração Nacional, da SEDEC, neste curso, nessa capacitação. Leno, obrigado, um prazer revê-lo aí. Esperamos que tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas, algumas questões. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Ok, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Queria aí, de certa forma, dizer aos alunos que estão participando dessa capacitação que aproveitem as informações. Nós temos um conteúdo, nós não esperamos que todas as dúvidas sejam dirimidas, mas o CEPED vem trabalhando de forma efetiva, a SEDEC, para facilitar o acesso a essas informações, o preenchimento dos formulários. Aproveitem os tutores, se não me engano, porque sempre nós aproveitamos também para participar da capacitação. Eu estou matriculado nessa turma. Você é um daqueles que nós vimos. Isso, um daqueles lá. Então, nós acompanhamos, tem atividade vencendo agora já no final de semana. Então, aqueles que estão atrasados, coloquem sua leitura em dia, aproveitem os tutores que estão preparados para auxiliar vocês. As dúvidas, né, que tiverem, mandem eles. O que não for solucionado naquele momento vai ser passado ao CEPED, vai ser passado à Secretaria. Nós vamos achar uma solução para isso. E também parabenizar pela coragem, né, mais uma vez, de trabalhar com defesa civil, que não é um tema fácil, mas que é extremamente gratificante e necessário dentro do país. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Jairo, muito obrigado, professor Áureo, aí também, por estar nos apoiando. Que bom, que bom. Gente, obrigado mais uma vez aos dois que estiveram conosco. O professor Edésio esteve conosco na primeira parte aqui, diretor do CEPED da UFSC, e em nome da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Ciência e Administração, que executa esta capacitação. Obrigado a todos vocês que participaram, que nos acompanharam ao longo dessas quase 2 horas aqui de programa. E acompanhem, desenvolvam as atividades, executem cada uma das tarefas que lhes são solicitadas. Troquem informações com os demais colegas, afinal são 2.000 e tantas pessoas em todo o país que têm experiências para trocar, dúvidas para esclarecer, construindo cada vez mais um conhecimento voltado para a efetivação aí da atuação de defesa.